Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai abordar a temática membranas biológicas. E essa temática vai estar dividida em 3 aulas. E hoje a gente vai falar a primeira aula desse módulo de membranas biológicas, que vai contemplar o assunto membranas biológicas, estrutura e propriedades, focando especialmente na porção lipídica da membrana biológica e vamos falar de maneira especial da membrana plasmática, né? A membrana biológica mais importante aí no contexto celular. Inicialmente, vamos pensar para que servem as membranas biológicas. E para isso a gente vai usar esses 2 desenhos esquemáticos que representam uma célula procarionte e uma célula eucarionte. O que uma célula procarionte tem de diferente de uma célula eucarionte? O nível de complexidade estrutural. Numa célula eucarionte, a membrana plasmática, que é a única membrana biológica presente nessa célula, serve para delimitar o limite entre o ambiente intracelular e o ambiente extracelular, certo? Já na célula eucarionte, as membranas servem tanto para delimitar o limite do que é intracelular e o que é extracelular, mas também para compartimentalizar o ambiente intracelular, formando o que a gente conhece pelo nome de organelas. E isso trouxe para a célula eucarionte uma complexidade estrutural maior e uma complexidade bioquímica maior também. E não somente uma complexidade, mas uma eficiência de metabolismo maior, uma eficiência bioquímica maior. Porque a partir do momento que a célula compartimentaliza os seus processos metabólicos, ela ganha uma eficiência maior nesses processos. Então, como um primeiro objetivo das membranas, a gente tem a delimitação dos limites celulares e também a compartimentalização intracelular, no caso das células eucariontes ou eucarióticas, que serão o nosso principal foco de estudo durante essa disciplina, certo? Além de definir limites, as membranas plasmática e as membranas presentes nas organelas têm uma série de outras funções, certo? Uma das outras funções dessas membranas é a possibilidade de elas definirem e promoverem a formação de gradientes iônicos. E os gradientes iônicos são processos químicos, bioquímicos essenciais para o bom funcionamento da célula, para que a célula consiga desempenhar uma diversidade de suas funções. Por exemplo, numa célula muscular, o gradiente iônico é extremamente importante e essencial para que aconteça a contração muscular. Numa célula nervosa, o gradiente iônico é essencial para que aconteça a formação do potencial de ação. Dentro das organelas, o gradiente iônico lá na membrana mitocondrial é extremamente importante porque é ele que conduz, por exemplo, a síntese de ATP, que é a nossa moeda química energética dentro da célula. Lá na membrana do lisossomo, o gradiente iônico é extremamente relevante para permitir com que as enzimas que estão dentro do lisossomo consigam funcionar corretamente. Além disso, pessoal, vale a pena a gente lembrar que as membranas, e aqui eu falo especialmente da membrana plasmática, que é a membrana que define o limite do que é intracelular e o que é extracelular, essa membrana plasmática está diretamente envolvida nos processos sociais da célula. É através da membrana plasmática que a célula recebe todas as informações que ela precisa provenientes do ambiente extracelular. Informações estas que podem estar vindo por moléculas difundidas aqui nessa matriz extracelular ou também por moléculas presentes na membrana plasmática de células vizinhas.
né? O que é extremamente relevante quando a gente for ver a construção de tecidos, né? Que também é objetivo do nosso curso. Então, a comunicação celular é um processo dependente da membrana plasmática das células. Então, aqui a gente vê 3 grandes pontos importantes, né? Que delimitam, enfim, e que definem a importância das membranas. Um segundo tópico que a gente tem que trabalhar aqui é sobre a composição dessas membranas. Do que as membranas são compostas, afinal? As membranas são compostas por bicamadas lipídicas. E aqui a gente pode ver nesse desenho esquemático os lipídios sendo representados, né, por essa camada aqui, certo? Que é justamente um agregado lipídico formando essas bicamadas. Então, lipídios são macromoléculas constituintes da membrana plasmática. Porém, além dos lipídios, a gente também tem constituindo as membranas as macromoléculas denominadas de proteínas. Então, essas proteínas, como você está vendo aqui representado por essas estruturas que eu estou destacando, as proteínas, elas podem ser tanto embebidas, né, diretamente dentro desta bicamada lipídica, e essas proteínas também podem participar da formação da membrana, porém de forma periférica, como essa que eu estou representando aqui. Além dos lipídios e das proteínas, a gente tem uma outra classe de biomoléculas abundantemente presente nas membranas, especialmente na membrana plasmática, que são os glicoconjugados. Os glicoconjugados são glicoproteínas, ou seja, proteínas de membranas, como essa que eu estou destacando aqui, que são decoradas com cadeias glicídicas, com cadeias compostas por glucose, manose, ácido ciálico. Além das glicoproteínas, outra classe de glicoconjugados são os glicolipídios, que assim como as proteínas, são lipídios, aqui a gente vê fosfolipídios, por exemplo, que podem ter na sua estrutura cadeias de carboidratos ligados covalentemente a eles, formando essas estruturas chamadas de glicolipídios. Tá certo, pessoal? Vamos falar hoje, na aula de hoje, um pouco mais sobre os lipídios de membrana. Por que que esses lipídios que compõem as membranas formam essas bicamadas? Quais são as propriedades das membranas que esses lipídios trazem a ela? As membranas são, então, formadas por 3 classes de lipídios. A característica estrutural mais importante que um lipídio de membrana tem que ter é ter em sua estrutura regiões que são hidrofílicas, capazes de interagir com a água ou com ambientes aquosos, e regiões que são hidrofóbicas, capazes de interagir por interações não covalentes, interações hidrofóbicas, ligações de Van der Waals, com outros lipídios, com outras regiões hidrofóbicas de outros lipídios. O nome que a gente dá a um lipídio que tem essas características estruturais é lipídios anfipáticos ou anfifílicos. Todas essas 3 classes de lipídios de membrana aqui possuem essa característica comum, apesar de possuírem diferenças na sua estrutura química fina. E por que que esses lipídios precisam ser anfipáticos para poderem pertencer às membranas? Porque, se a gente olhar para essa figura aqui abaixo, a gente vê que as células, elas são compostas majoritariamente por água. E isso faz com que os lipídios que estruturam a membrana plasmática tenham que, de alguma forma, interagir com esse ambiente aquoso. E é por isso que esses lipídios de membrana devem ser anfipáticos. Vamos falar mais especificamente aqui sobre os fosfolipídios e sobre o colesterol.
Esses fosfolipídios presentes na membrana formam então o que vocês conhecem como bicamadas lipídicas. Mas talvez o que você ainda não tenha se perguntado é por que fosfolipídios formam bicamadas lipídicas e não outros tipos de agregados lipídicos. Eu vou te explicar baseado na química desses compostos. Então, olha só, pessoal, nessa figura esquemática aqui, a gente está vendo a formação de dois tipos de agregados lipídicos. Um deles, que é chamado de micela, e o outro deles, que é chamado de bicamada lipídica. Quando que uma micela lipídica é formada? E quando que uma bicamada lipídica é formada? Então, a formação ou de um tipo de agregado ou de outro tipo, ela é dependente da estrutura química dos lipídios presentes no ambiente aquoso. Então, o tipo de agregado lipídico formado depende da estrutura química deles, o que vai gerar uma forma, uma conformação diferenciada desse lipídio quando ele está num ambiente aquoso, tá certo? Então, começando aqui pela micela lipídica, que é este tipo de estrutura onde eu tenho vários lipídios anfifílicos que se agregam entre si por interações hidrofóbicas das suas caudas e por interações hidrofílicas das suas cabeças polares com esse ambiente externo que aqui é água. Uma micela tem o seu interior totalmente hidrofóbico. Eu não tenho nada de água aqui nesse interior. Eu só tenho água no exterior desse agregado lipídico. E por que quando que essas micelas são formadas? Não por quê. Quando que essas micelas são formadas? Quando eu tenho, por exemplo, este tipo de lipídio sendo colocado na presença de vários outros lipídios parecidos com ele. Esse tipo de lipídio aqui é um lipídio anfipático, certo? Ele tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Um exemplo desse tipo de lipídio são os ácidos graxos. Como são os ácidos graxos? Os ácidos graxos são compostos por um ácido carboxílico. Opa! É difícil de desenhar aqui, mas eu vou ver se vocês vão me entender. Uma cabeça polar, que é um grupo C-O, OH, e uma cauda apolar. Ácidos graxos, então, possuem uma cabeça polar e uma única cauda apolar. E se a gente for observar esse desenho esquemático aqui, a gente vai observar que a cabeça polar do ácido graxo ocupa um volume, um espaço muito maior do que a cauda apolar desse ácido graxo. E quando esse ácido graxo vai interagir com o ácido graxo vizinho, o fato dessa cabeça polar ocupar um espaço maior do que a cauda polar, a gente vai vendo a formação, então, desse tipo de agregação lipídica. Por que acontece essa formação, esse agrupamento dessas moléculas dessa forma, onde o interior vai ficando apenas sendo ocupado pelas caudas hidrofóbicas? Por causa da forma dessa molécula lipídica precursora. Então, ácidos graxos, por exemplo, uma mistura de ácidos graxos numa solução aquosa, tende a formar uma micela lipídica. Bicamadas lipídicas é o que a gente tem na estrutura da nossa membrana plasmática e na membrana das nossas organelas. Para eu formar bicamadas lipídicas, eu não posso ter apenas uma mistura de ácidos graxos ou de lipídios semelhantes a esse aqui. E é por isso que apenas lipídios como este aqui é os que são potencialmente capazes de formar bicamadas lipídicas. Por causa da forma deste lipídio. Observe que aqui, este lipídio, diferente desse daqui,
ele tem uma cabeça polar que ocupa o mesmo espaço que as caudas apolares. E por quê? Porque esse lipídio tem duas caudas apolares, que é o que acontece na estrutura dos fosfolipídios. Portanto, quando este tipo de lipídio, que tem sua cabeça polar, ocupando o mesmo espaço que as suas caudas apolares, quando eles se associam desta forma. E observe esse tipo de associação. Ocorre uma associação lateral entre fosfolipídios e também fosfolipídios conseguem interagir aqui por baixo dessa primeira camada, por interações hidrofóbicas, tá certo? Mas uma mistura de fosfolipídios não consegue formar micelas. Quando esses fosfolipídios se agregam, ocorre a formação deste tipo de agregado lipídico, que são as bicamadas lipídicas formadoras das membranas biológicas. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Esse monte de fosfolipídio se agrega formando bicamadas lipídicas. Ok. E por que essas bicamadas lipídicas não ficam na sua forma plana e aberta quando elas estão expostas ao ambiente aquoso? Elas não ficam porque ficar numa forma plana, aberta, é energeticamente desfavorável. Por que é energeticamente desfavorável? Porque aquelas caudas hidrofóbicas desses lipídios aqui, que estão nessas extremidades da bicamada lipídica, ficarão, nesse caso, diretamente em contato com a água. Isso não é favorável energeticamente porque isso faz com que a entropia da água ao redor dessa bicamada lipídica plana seja diminuída. A água precisa ficar muito ordenada em volta dessa região onde essas caudas hidrofóbicas são expostas, e isso não é favorável energeticamente. O que é favorável energeticamente? É quando essa estrutura passa a se dobrar e essas caudas hidrofóbicas aqui, ao invés de permanecerem em contato com a água que está aqui ao redor delas, elas começam a se dobrar de forma a interagir entre si, formando então um compartimento totalmente selado e que tem a água solvatando todo o seu exterior e solvatando todo o seu interior. Mas a água agora interagindo apenas com porções polares desses lipídios, o que aumenta a entropia do sistema e torna essa formação lipídica agora energeticamente favorável. Under the proper conditions of concentration and pH, fatty acid micelles may join together to form a vesicle. Individual micelles first join to create a large, sheet-like bilayer. Random fluctuations of the fatty acid bilayer lead to the formation of a cup-like shape. When in close proximity, the ends of the sheet can seal together, forming a spherical vesicle. Então ocorre a formação, nesse caso, de uma vesícula. Essa bicamada lipídica permite então a formação do interior que é hidrofílico e o exterior que é hidrofílico. Então aqui a gente tem a explicação do porquê que uma mistura de fosfolipídios consegue formar bicamadas lipídicas, que são os tipos de agregados lipídicos passíveis de formarem vesículas, formarem células. Então assim a gente entendeu por que eu preciso ter fosfolipídios formando as membranas. São eles que são capazes de formar bicamadas lipídicas. E eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre esse outro lipídio, que é o colesterol. Basicamente, eu tenho uma cadeia hidrocarbonada alifática e cadeias hidrocarbonadas cíclicas. Se você se lembrar lá da química, você vai se lembrar que isso aqui é uma estrutura totalmente apolar. É uma região da estrutura, totalmente apolar.
Porém, ele necessariamente tem que compartilhar aquela característica comum a todos os lipídios de membrana, que é o fato dele ser anfipático. E da onde que vem essa característica do colesterol? Da presença deste único grupamento aqui, que é polar, que é um grupamento hidroxila. Mas você consegue perceber, pessoal, que esse grupo hidroxila do colesterol é um grupo muito menor hidrofílico do que aqueles grupamentos hidrofílicos presentes lá nas cabeças dos fosfolipídios? E se você consegue visualizar isso, essa é a base para você entender, por exemplo, que o colesterol ele se encontra na membrana plasmática, nas membranas das organelas também, de forma quase que totalmente inserido lá no interior da bicamada lipídica. Pessoal, tem outra característica importante do colesterol, que é o fato dele apresentar essa estrutura de 4 anéis fundidos aqui, ele faz, essa estrutura química faz com que a estrutura do colesterol seja uma estrutura mais rígida, planar. Uma propriedade das membranas biológicas é então que elas têm fluidez. E aqui nesse GIF a gente vê uma dinâmica, né, que eu gosto bastante, e é assim que eu quero que vocês saiam daqui imaginando a membrana celular, é ver que a membrana realmente ela está em constante movimento. Se você fixar teus olhos nessas porções amareladas aqui, que são as cabeças polares dos fosfolipídios, e você conseguir fixar sua atenção em uma delas, você vai ver que esses fosfolipídios eles conseguem se movimentar lateralmente nessa membrana. E junto com eles, quem se movimenta também? As proteínas que estão inseridas nessa região da membrana. Os fosfolipídios na sua vizinhança se movimentam e essa proteína, porque interage naquela região com os fosfolipídios, ela também se movimenta. Então, nesse desenho esquemático aqui, a gente vê 4 tipos de movimento de fosfolipídios. Um dos movimentos aqui é o movimento de difusão lateral. Os fosfolipídios conseguem se movimentar lateralmente na lâmina onde ele está presente. Então, esse movimento de difusão lateral é um movimento termodinamicamente favorável. Um outro movimento que é realizado constantemente é esse movimento aqui de flexão, de movimentação intramolecular aqui das caudas hidrofóbicas do fosfolipídio. E também um movimento de rotação sobre o seu próprio eixo. Porém, tem um movimento que raramente acontece, que é o movimento chamado de flip-flop. O movimento de flip-flop é um movimento onde o fosfolipídio que está presente na lâmina, voltada para o ambiente extracelular, por exemplo, vem para a lâmina voltada para o ambiente intracelular ou vice-versa. E por que esse é um movimento que raramente ocorre de maneira espontânea? Porque é um movimento termodinamicamente desfavorável. Porque nesse caso, essa cabeça polar desse fosfolipídio aqui, ela vai ter que atravessar o interior totalmente apolar da bicamada lipídica. E isso é energeticamente desfavorável. Mas trocas de fosfolipídios da lâmina externa para a lâmina interna podem acontecer, mas acontecem de maneira auxiliada por enzimas, que são denominadas de flipases, ou enzimas translocadoras de fosfolipídios. Por que chamadas de flipases? Porque catalisam o movimento flip-flop. Tem um lipídio de membrana que faz o movimento flip-flop de maneira mais favorável, que é o colesterol. Porque as regiões hidrofóbicas do colesterol são muito maiores e muito mais representativas do que a sua única cabeça hidrofílica, que é um grupo hidroxila. Lipid bilayers form because the fatty acid tails of individual lipid molecules are repelled from water. This molecular simulation demonstrates the dynamics of the bilayer formed from pure phosphatidylcholine molecules.
It is created from large-scale calculations that allow us to visualize the positions of individual atoms over time as they are jiggled around by thermal energy. Note that the acyl chains are highly mobile, giving the membrane its properties as a two-dimensional fluid. Water molecules are largely excluded from the hydrophobic core of the bilayer, but eventually some will diffuse through the membrane, as we see here. Also note that the surface of the membrane is quite rough, with individual phosphocholine groups occasionally popping up their heads into the water phase. When the phosphatidylcholine membrane is supplemented with cholesterol, the membrane stiffens because the cholesterol molecules insert themselves to fill spaces between the acyl chains. As a consequence, thermal movement is reduced, the thickness of the bilayer increases, and fewer water molecules venture into the hydrophobic core. Thus, membranes containing cholesterol are stiffer and less permeable, which may be desirable properties for a cell's plasma membrane. 10 seconds of these simulations correspond to approximately 3 nanoseconds in real time. E aí, pessoal, que a gente falou de toda essa mobilidade dos fosfolipídios, é importante você pensar do que depende essa fluidez de membrana. Um dos aspectos bem importantes ligados à fluidez da membrana é a constituição bioquímica dos fosfolipídios que ali estão. Então, os fosfolipídios que têm na sua constituição ácidos graxos saturados, ou seja, que não possuem duplas ligações, vão ter suas cadeias hidrocarbonadas lineares, sem dobras e que têm potencial de fazer interações de Van der Waals mais fortes, deixando aquela região da membrana menos fluida, porque existe uma compactação maior. Em contrapartida, quando a gente tem fosfolipídios que tem na sua constituição ácidos graxos insaturados, acontece isso aqui que a gente está vendo nesse desenho esquemático. Uma desorganização dessas caudas hidrofóbicas, o que permite que essa região da membrana tenha uma fluidez maior do que essa daqui, porque a ligação hidrofóbica entre cadeias que tem essas diferentes conformações estruturais, ela é mais frágil, mais fraca do que entre cadeias hidrocarbonadas provenientes de ácidos graxos apenas saturados, sem nenhuma dupla ligação. Então, se a gente voltar lá na esfingomielina, a gente vai lembrar que ela é composta por cadeias hidrocarbonadas totalmente saturadas. Isso faz com que membranas que sejam mais ricas em esfingomielina tenham uma menor fluidez, menor movimentação dos fosfolipídios. E se a gente lembrar da fosfatidilcolina, a gente vai lembrar que a fosfatidilcolina é um fosfolipídio que sempre tem na sua estrutura a presença de insaturações, o que vai gerar essa dobra nessa estrutura, que quando interage com outras estruturas semelhantes, as ligações hidrofóbicas não são tão compactas como a que acontece com o aglomerado de esfingomielina, por exemplo. E o entendimento disso daqui é a base para você entender que as membranas têm domínios, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Além da dependência do tipo de fosfolipídio presente na membrana, a presença de colesterol também altera a fluidez da membrana. Quanto maior é a proporção de colesterol na membrana, menor é a fluidez dessa membrana, porque o colesterol consegue interagir de maneira muito forte com as caudas apolares dos fosfolipídios. E nas regiões com alta concentração de colesterol eu tenho uma fluidez menor. Esse entendimento, então, de fluidez de membrana e dos fatores que influenciam essa fluidez de membrana, eles são a base para você entender que as membranas biológicas
possuem microdomínios lipídicos. Olhando essa imagem aqui, que eu estou destacando para vocês, a gente tem aqui uma imagem de microscopia de força atômica, que é uma técnica usada para a gente observar a superfície de células. E olhando essa superfície dessa célula, que está corada aqui em verde, você vê que essas regiões verde mais escuras são regiões mais espessas da membrana. E as regiões pretas aqui são regiões menos espessas. Mas tudo isso daqui é uma microscopia dessa superfície celular. Observe que a membrana plasmática, apesar de ter uma diversidade de constituintes químicos, esses constituintes químicos eles são extremamente organizados, inclusive formando microdomínios, regiões mais espessas. E essas regiões são chamadas de balsas lipídicas. E eu quero te perguntar o seguinte, você acha que lipídios presentes nessas balsas lipídicas, né, lipídios e outros compostos presentes nesses microdomínios, você acha que eles se movimentam na membrana plasmática? Para eu te responder isso, eu trouxe uma imagem de uma balsa de carros, que você que já foi para Guaratuba, volta e meia usa esse transporte aí. Então, se você está lá no teu carro, você está aqui nesse carro vermelhinho aqui, certo? Você quer ir de Caiobá para Guaratuba. Você vai atravessar o rio, ou desculpa, o mar? Você vai. Só que você vai atravessar o mar de maneira organizada, em cima de uma balsa, que vai levar não só você, como todos esses teus colegas aqui, todos organizados numa mesma direção, de um lado para o outro desse canal do mar. Então, os lipídios que estão nessas balsas lipídicas aqui, eles também se movimentam. Só que essas balsas se movimentam com todos os lipídios juntos e agregados entre si. Quando vocês pensarem nas balsas lipídicas, eu quero que vocês se lembrem. Balsas lipídicas são microdomínios que se movimentam em conjunto na membrana plasmática. Que tipo de lipídio forma essas balsas lipídicas? Quem está presente majoritariamente nessas balsas lipídicas são esses dois lipídios aqui, a esfingomielina e o colesterol. E isso faz com que as regiões de balsas lipídicas que você está vendo aqui, ela seja mais espessa. Por que ela é mais espessa? Porque este fosfolipídio esfingomielina possui cadeias hidrocarbonadas mais longas do que aquelas presentes na fosfatidilcolina. E por que essas regiões de balsas lipídicas são regiões onde os lipídios estão mais fortemente associados? Porque as caudas hidrofóbicas da esfingomielina não possuem insaturações. E por que tenho bastante colesterol nessas balsas lipídicas? Porque o colesterol é altamente hidrofóbico e ele gosta mais de interagir com a esfingomielina do que com a fosfatidilcolina. E você também vai ver que nessas balsas lipídicas a gente vai ter preferencialmente alguns outros tipos de glicoconjugados, alguns outros tipos de proteínas que conseguem se acomodar melhor nessas regiões, como a caveolina, como alguns lipídios que funcionam como âncoras, conseguem se associar melhor nas balsas lipídicas do que fora delas, por uma questão essencialmente química. E uma última propriedade que eu vou contar para vocês, onde os lipídios estão bastante envolvidos, é a assimetria das membranas biológicas. Então, diferente do que muita gente pensa, as membranas biológicas, e aí vou falar especialmente da membrana plasmática, elas não têm os mesmos componentes na lâmina voltada para o espaço extracelular em relação à lâmina voltada para o espaço intracelular. Existem alguns lipídios que estão presentes unicamente na lâmina voltada para o espaço extracelular. E existem outros que estão presentes unicamente na lâmina voltada para o espaço intracelular. Se a gente olhar essa tabela, a gente vai ver que a fosfatidilcolina,
e a esfingomielina, que foram 2 dos fosfolipídios que a gente abordou na aula de hoje, estão presentes majoritariamente na lâmina externa. E em contrapartida, a fosfatidilcerina, que é um outro fosfolipídio, está presente majoritariamente na lâmina interna. Eu vou dar um exemplo de uma das importâncias da membrana ser assimétrica. Quando uma célula sofre uma mutação no DNA irreparável, a célula prefere morrer do que se proliferar e gerar 2 células filhas inativas ou com funções inapropriadas. E a esse processo a gente chama de morte celular programada ou apoptose. Durante o processo de apoptose, muitas alterações bioquímicas e moleculares acontecem. E uma delas é a ativação de flipases, que permite a exposição deste fosfolipídio, que é a fosfatidilcerina, que está presente unicamente na face intracelular da membrana, para a face externa da membrana plasmática. O movimento da fosfatidilcerina para a lâmina externa da membrana plasmática faz com que essa célula seja reconhecida pelos fagócitos do nosso sistema imunológico, que vão retirar essa célula daquele ambiente e vão fazer a digestão dessa célula. Então, a assimetria das membranas biológicas é de extrema relevância em alguns processos celulares, como o de apoptose. Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho agora sobre as proteínas da membrana, né, e as propriedades que a inserção das proteínas nas membranas trazem a elas. Um grande abraço para vocês e até mais!